Muito boa tarde, internautas da JMV TV, edição desta terça-feira, hoje dia 15 de março do ano 2011. Hoje é dia mundial do direito do consumidor, né? E daqui a pouco nós já está aqui nos estúdios da JMV TV, o coordenador do PROCON aqui de Timbó, o Walter Mon. Vamos estar falando nessa data aí dos avanços, né, do consumidor. Já aqui na JMV TV. Eu quero cumprimentar os aniversariantes desta terça-feira, desejar muita saúde para todo mundo, que tenham um dia especial. Lembrando também que nós vamos estar nesta sexta-feira, dia 18 de março, transmitindo a 41ª Festa de Instalação no município de Indaial, a FIME, a partir das 7 da noite, transmissão ao vivo aqui pela JMV TV. Toda a equipe de jornalismo vai estar transmitindo mais este evento lá diretamente de Indaial. Daqui a pouco a gente também comenta os destaques da edição de número 1268 do Jornal do Médio Vale, que é bissemanal, já está circula terças e sextas-feiras, já está nas bancas. Muitos destaques do Jornal do Médio Vale. Principal é sobre as chuvas, né, que caíram na última quinta-feira, trazendo transtornos à população da região do Médio Vale do Itajaí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, saber depois como é que fica o tempo para amanhã, quarta, quinta e sexta-feira aqui em nossa região e bater um papo descontraído aí com o Dr. Walter Mon, ele coordenador do PROCON aqui de Timbó. Voltamos já. Teve início em janeiro desse ano a pavimentação por mutirão da Rua Nova Zelândia, no bairro das Nações. O sistema de pavimentação por mutirão é uma parceria entre a Prefeitura de Timbó e os moradores. O material utilizado é o tijolão de concreto, por apresentar maior durabilidade e absorção. Pelo mesmo sistema, já foram pavimentadas as ruas Nicarágua, também nas Nações, Pecungria, no bairro Imigrantes, e Rudolf Keller, no centro. Vai melhorar para nós, não vai ter mais poeira, nem lama, e o negócio da obra está indo rápido. Eu acho que em 60 dias vai ser acabado isso aí. O tipo da rua de Lajota, para nós, será melhor por causa da água que escoa mais, sobre não sendo asfalto, né? Dentro do projeto de pavimentação de ruas, a Prefeitura de Timbó também realiza a drenagem e pavimentação das ruas Guabiruba e Cornélios Germer, no bairro Imigrantes, Oswaldo Cruz, Rinharduve, Billy Germer, Olavo Bilac e Tusnel da Rutman, na zona industrial. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br. E voltamos com JMV Notícias desta terça-feira. Vamos ver como é que fica o tempo, né, para amanhã, quarta, quinta e sexta-feira em nossa região. Já está aparecendo aí na telinha do seu computador o tempo. Amanhã, quarta-feira, amanhã a temperatura máxima 27, mínima 18, né? Vamos ter, segundo a previsão, vamos ter aí sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado também durante o dia. À noite pode ter aí chuva. Na quinta-feira, né, temperatura também 18, a mínima, máxima 28, e a tendência é se repetir a temperatura a previsão de quarta-feira. Sexta-feira também, a previsão idêntica à de quinta-feira, só que vai estar um pouco mais quente, né? Temperatura máxima aqui em Timbó deve chegar à casa dos 31 graus. Sexta-feira promete aí muito calor. Hoje, dia 15, às 7 da noite, vamos ter abertura no Museu do Imigrante, ali na rua Getúlio Vargas, coquetel em homenagem à artista Cornélia Augusta Floriani. Ela completando 65 anos de arte. Vale a pena, né? Dar uma passadinha lá nessa exposição da Cornélia Augusta Floriani, e o coquetel de abertura hoje às 7 da noite no Museu do Imigrante,
na rua Getúlio Vargas, ali do lado da Tapioca, no centro de Timbó. Minha gente, hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Muitos avanços já aconteceram, ainda tem muito ainda, né, para se avançar, afinal estamos no Brasil. Mas eu tenho o prazer de receber na tarde desta terça-feira o coordenador do PROCON aqui de Timbó, o Dr. Walter Mon. Obrigado por ter aceito o convite, estar conosco para estar interagindo, falar um pouquinho dos direitos do consumidor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, senhores telespectadores e internautas de plantão. Bom, o senhor assumiu recentemente, né, o PROCON aqui de Timbó, né? Sim, em termos de gestação, esta é a quinta semana. A quinta semana, né? O pessoal brinca, como gestação? Eu digo, é porque, na realidade, o PROCON trabalha com um embrião, né, que é o direito do consumidor. Conhecido, nós temos a nossa legislação apropriada, inclusive, nesse momento, eu trago um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mostrar aqui, para né, que você tenha acesso também, como as demais pessoas poderão ter acesso ao seu exemplar, ou consultarem através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto ao Ministério da Justiça, ou do PROCON de Santa Catarina, que é o www.procon.sc.gov.br. E a legislação também está disponível nos sites do Senado e da Câmara dos Deputados. Dr. Walter Mon, que é advogado, quer dizer, está no lugar certo aí, né? Eu creio que sim. Exato. Mas me diz o seguinte, antes de falar aí dos direitos do consumidor, o que mais aqui em Timbó, por exemplo, o senhor está há pouco tempo, né, à frente do PROCON, mas o que mais aqui o pessoal tem reclamado e quais são os abacaxis ali que o PROCON está resolvendo? Bem, a respeito dessa sua pergunta, os considerados abacaxis, na realidade, em parte, dependem dos próprios consumidores. Outra parte depende dos fornecedores ou dos lojistas intermediários, né? Porque o PROCON atende tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E, na realidade, quem, por exemplo, já não teve algum problema com um telefone celular, ou com alguma operadora, ou um aparelho eletrodoméstico. Aliás, que tenha dado problema. As operadoras, pelo que a gente sabe, elas são campeãs, né, em matéria de é um fenômeno interessante pós a privatização. E, na realidade, como em alguns lugares, praticamente o império, né, daquela operadora, nós verificamos que muitas situações somente são resolvidas quando as pessoas, após esgotarem a sua paciência, resolvem, não, vamos ao PROCON, fazer um boletim, um atendimento, e é feito um processo administrativo, onde a pessoa leva a sua documentação, faz todo o atendimento, né, e todas as pessoas são bem-vindas. Eu brinco às vezes, pode ser que nós não conseguimos resolver a questão, mas nós damos um sorriso e pelo menos oferecemos um copo d'água, para poder amenizar a situação. Mas buscamos resolver esses conflitos, né? E, ultimamente, falando nessa questão das operadoras, a média de 12 audiências num determinado dia, 10 casos têm sido resolvidos 12 audiências, né? É muito, né? Mas a demanda está crescente. Só da questão da telefonia. Só da questão da telefonia, né? Isso me permite, não vou declinar os nomes, né, por uma questão de ética, mas se alguém acessar o PROCON de Santa Catarina, a página do próprio PROCON tem um link que fala sobre as reclamações fundamentadas que foram atendidas no ano de 2010. E lá existe um ranking exposto em 55 páginas. De tal forma que a orientação da nossa gerência do PROCON em Santa Catarina é a seguinte, Salmos. Você quer realizar um negócio? Consulte primeiro as páginas do PROCON, analise com quem você vai realizar o negócio e depois decida. Agora, em relação à telefonia, a maioria dos casos tem resolvido? Sim, tem resolvido. Aí liga direto já? Chega, por exemplo, o cliente lá, o senhor faz essa intermediação, liga para Florianópolis, como é que é? Na frente do cliente. Alguns casos nós temos conseguido resolver através da linha direta de atendimento ao PROCON. Só que a maioria dos casos somente são resolvidos
depois do atendimento dessa formalização do procedimento administrativo e com a marcação de uma audiência que está em média dentro de umas 3 semanas ou 30 dias, já temos a audiência. Essa audiência acontece aonde? Acontece nas próprias dependências do PROCON. Nas próprias. Então... Mas aí vem o que? Vem um representante? Em respeito a essa questão da credibilidade que o PROCON tem, nós temos tido sucesso porque vem o representante, um preposto ou um advogado com as credenciais e com poderes para negociação, e muitos deles, no momento em que dizem, mas até aqui eu posso chegar, daqui eu não posso ir adiante, então, por solicitação, eles têm um canal direto, telefones apropriados para isso, ou utilizam o nosso próximo sistema e têm resolvido essas situações. Porque, para nós, tanto faz ser uma causa de 1 centavo como de milhões, o atendimento e respeito que se merece, que deve ser dado ao consumidor, é o mesmo. Né? O cliente sai satisfeito, então. A princípio, o cliente sai satisfeito. Né? Segundo, o que é a segunda maior reclamação? Financeiras. Financeiras. Também? Também. Que coisa. E aí, realmente, existem situações em que as pessoas, os consumidores, são levados como que a participar de um jogo de basquete ou de um futebol. Porque são jogados daqui para lá, de lá para cá, mas conseguem-se. Questão de garagem de automóvel. O sujeito vai lá, compra um carro, aí muitas vezes não pega lá, não tem um contrato especificando e sai de lá, daqui a pouco o veículo apresenta problema, não está nada discriminado. E aí, doutor Walter? Aí, normalmente, esses casos, a indicação é o caminho judicial. Judicial. Porque nós trabalhamos com procedimento administrativo, no qual se busca a resolução desse conflito e de interesses, né? E tem aparecido as situações mais variadas, como, por exemplo, situações que têm ocorrido, que não são propriamente do PROCON, mas são da Casa da Cidadania, né? Então, o que é de matéria civil, que não comporta a questão de aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor, é resolvido pela Casa da Cidadania. Muito bem atendido pelas pessoas que me assessoram, que uma delas é a senhorita Bruna, outra a senhorita Amanda, né? Temos a senhorita Aline e agora a senhorita Jéssica, que estão no atendimento, né? E a tendência, naturalmente, é crescer, porque as pessoas têm acordado para essa circunstância de que elas têm direito a serem defendidas. Exatamente, até uma coisa, até isso, uns anos atrás, a gente... Quanto tempo tem o PROCON foi criado, o direito do consumidor? Quanto tempo? Bem, nós trabalhamos com a legislação desde 97, né, 2008, e nós temos aqui, pode observar, que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Né? Depois vieram os decretos consequentes de criação do Sistema Nacional de Direito do Consumidor e todo o aperfeiçoamento. Né? Agora, o que eu estava até queria lhe perguntar, queria dizer, doutor Walter Bon, é que hoje muita gente diz, eu vou procurar o PROCON. Já se popularizou o PROCON, já está na boca do povo, né? Sim, eu entendo que é uma situação de melhora econômica e social, porque na realidade as pessoas passaram a dar valor realmente ao ganho monetário, e aqueles que têm uma característica própria de prevenção, assim como quem cuida da sua saúde corporal e física e espiritual, e que passe a cuidar também da sua saúde financeira, ele vai até nos faz uma visita e muitas vezes já vem querendo antecipar aquela situação de não sofrer no pós-venda. Né? Só que a maioria é uma coisa inata das pessoas, eu acredito. A grande parte acredita que está apto para ser pai e mãe, para serem professores, para serem doutores, naquilo que eles fazem. Quando dá problema, num contrato, numa coisa que eles, puxa, mas eu assinei e... Sem ler. Sem ler.
Ou eu li, mas não entendi, mas mesmo assim assinei porque era vantagem para mim. Às vezes compra no impulso, né? Então nós temos três situações básicas aí. Uma é a questão do impulso, outra é a questão da ganância e outra é a questão da vaidade, né? São pequenos pecados dos consumidores. Exatamente. Que os leva a essa circunstância de, depois que aconteceu o problema, então vão até o PROCON. Quando na realidade poderiam ter até antecipado. E lá porque essa situação com... que mencionei ainda há pouco das garagens, que eu disse que geralmente há a recomendação da busca de um profissional do direito, né, quando faz um advogado ou advogada, nós somos obrigados a analisar o que nos é proposto e dizer, olha senhor, me perdoe, mas isso daqui só através de uma decisão judicial. O Dr. Walter Bon, coordenador do PROCON, nós vamos por um rápido intervalo. O Cleiton lá já está fazendo assim, ó. Quando ele faz assim é para intervalo comercial. Então nós vamos por um rápido intervalo comercial, né, Cleiton Ballman, e voltamos já já. Ok, minha gente, nós estamos via internet com o JMV Notícias, a retransmissão deste jornal, né, logo mais às 18, às 21h23. Lembrando mais uma vez, na dia 18, que é sexta-feira, nós vamos estar lá diretamente em Indaial, transmitindo a 40ª FIME, que é a feira, ou melhor, a festa de instalação do município de Indaial. Vamos estar ao vivo, né, diretamente lá de Indaial. Falando em Indaial, já tem acesso, quem quiser ir para Jaraguá do Sul já tem acesso por Pomerode, via SC 416, meia pista, né, tem que ter muita atenção, meia pista, mas já tem acesso para Jaraguá do Sul. E nesse Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, estou conversando com o advogado Dr. Walter Bon, ele que é coordenador do PROCON aqui de Timbó. Em Timbó tem quanto tempo aí o PROCON aqui, Dr. Walter, aproximadamente? Hein? Uns 10 anos. Uns 10 anos, já desde o início, né? Sim, desde o início. Fica lá, então, junto à Casa da Cidadania? Junto à Casa da Cidadania, após o pavilhão Henri Paul, ali no complexo. O horário? Na rua Júlio Scheidemantel, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Em relação às lojas de comércio, até tem pouco, né? Pouca reclamação, né, doutor Walter? Há um procedimento interessante. Comerciantes que, como eu comentei ainda há pouco, cuidam muito bem do seu pós-venda, têm ligado para nós e pedido, olha, se tiver alguma reclamação, alguma coisa por menor que seja, entre em contato telefônico conosco, antes de lançar o termo de atendimento. Até porque é aquela coisa, ele não quer perder o cliente, né? Então, tem ocorrido isso no comércio local. Lojas de rede, elas têm utilizado a faculdade de esgotarem o atendimento, principalmente na questão do celular, de 30 dias, prorroga para mais 15, com acordo do consumidor, e isso pode se prorrogar até 180 dias. Só que, quando o consumidor utiliza a faculdade que ele tem dentro dos 7 dias da compra, ele tem condições de chegar lá, rescindir a compra, o aparelho não funcionou, não me agradei, ou pela cor, ou o display não está funcionando, ou o som, alguma coisa assim. Na realidade, através do Ministério da Justiça, existe uma norma técnica, número 62/2010, que determina que o telefone celular é um bem essencial. E por ser um bem essencial, deve ser prontamente atendido o cliente e feita a substituição ou a troca. Porém, alguns comerciantes têm utilizado dessa situação e procuram prorrogar. Não sei se não se interessam muito. Ganhar tempo? Mas não sei por quê. Só vão resolver se a pessoa vai ao PROCON. E comerciantes locais, como muitas vezes o pessoal diz, os comerciantes nativos, que dão preferência à população, ao consumidor, deu problema, não tem problema, está aqui, ó, pega o seu celular, eu mando para a assistência técnica, eu resolvo a situação. São pessoas que se interessam em vender mais, né? Agora, cada um tem a sua política. Exatamente. Agora, logicamente, também tem casos, por exemplo,
comprei uma geladeira numa loja aqui. Geladeira apresentou defeito. Aí leva para autorizada. Só que aí às vezes leva, mas vai levar 30 dias. Isso também acontece. O bom seria o seguinte, deu problema, deixa lá e pega uma outra. Porque eu comprei para, como se diz, para ontem, já para usar. Comprei não para ainda esperar 30 dias. Sim, essa questão da linha, chamada linha branca. Linha branca, exatamente. Eu citei geladeira, mas linha branca, né? Não, de uma forma geral, exato, porque não precisa ser exatamente uma geladeira, pode ser desde um liquidificador, uma batedeira, uma cafeteira, uma torradeira, enfim, máquina de lavar roupa, enfim. E normalmente, como são problemas técnicos e são produtos de grande volume, a maior parte deles, então as lojas normalmente, para poderem tomar uma decisão, inclusive na troca ou desfazimento do contrato, elas querem e têm toda a razão de exigirem um laudo técnico. Né? Porque eu não sou técnico em eletromecânica, eletrotécnica, o comprador muitas vezes também não é, e não é uma questão simplesmente de vaidade ou, quer dizer, eu tenho direito. Certo. Aí realmente a pessoa mas que é uma tem que ter o bom senso. Mas que é uma situação desagradável. Sim. Eu teve, por exemplo, um amigo meu que comprou um ar-condicionado e aí foram instalar e na hora de funcionar, nada. Passou 2 meses no calor, que ele já comprou, por quê, né? Sim. E aí até que resolveram o problema dele. Que situação desagradável, né? Nessas circunstâncias, claro, há quem tenha buscado até ressarcimento por esse período que teve que sofrer, teve que passar. Outros optam por um outro tipo de produto, ou um abatimento no preço, ou o retorno com juros e correção monetária daquele valor que ele pagou. Né? Eu entendo isso perfeitamente se eu fosse proprietário de uma loja, deu problema, é problema, entrega aqui, você pega aqui a outra e já cobra da onde que você comprou, da revendedora. Olha, a geladeira está aqui. Se vocês não trocar, não der uma outra aqui, mas leva. Não, já não compro mais de vocês. Né? Sim. O bom seria isso, né? O bom seria. Seria em relação também a telefone, enfim. Só que é interessante, nós lidamos com pessoas. E muitas vezes não são só os lojistas que se apaixonam pelas pessoas, mas as pessoas se apaixonam pelos vendedores, pelas características. Ou compra só numa determinada loja. Deu problema, manda consertar. Aí vai e compra mais uma, mais duas, mais 3, 4, 5 vezes, porque tem uma vantagem de um prêmio, porque tem isso, tem aquilo e tal, uma promoção. E realmente, eu acredito que se as pessoas parassem para pensar um pouco e deixassem a emoção de lado, né, a situação seria diferenciada. Alguns até Só que aí tem outro detalhe. Alguém já me perguntou, então para que precisaria existir um PROCON? Né? Nem todo mundo está apto a fazer seus contratos ou fazer suas compras e tal, etc. Então, mas combinem bem em casa, porque na realidade o orçamento doméstico ele chega a ficar bagunçado. Temos atendido situações em que casais, por não conversarem em casa sobre os investimentos que vão fazer, colocaram o seu barco do amor à deriva. Então, tem essas situações que nós temos que respeitar. Outra coisa em relação, por exemplo, você vai comprar um carro, está lá a financeira que já cobra juros disso, daquilo, que não está imbuído, não pode, mas estão cobrando, né? E aí? Bem, essas circunstâncias são resolvidas... Sujeito assina o contrato, mas não lê. De forma judicial. Por exemplo, algumas situações. Aprovado o financiamento, compromete-se a financeira a mandar o boleto. Certo. Bem, a obrigação de pagar, uma vez que houve investimento no carro, a garagem recebeu o preço, a obrigação de pagar é do consumidor. Muitas pessoas ficam esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando vem a busca e apreensão, porque não veio o boleto, então eu não vou pagar. A pessoa, muitas vezes, ou por ignorância, ou não conseguimos ainda detectar qual o motivo real disso, ou achar que não vão ser cobrados juros ou coisa que vale, deixa de pagar.
Ora, normalmente após 90 dias, esse carro é apreendido via judicial e, por força do contrato, ele é levado a um leilão. Bem, vende-se no leilão o carro normalmente por metade do preço que ele valeria. Muitos acreditam o seguinte: o meu carro foi levado, não devo mais nada para aquela financeira. Não é assim. No contrato, uma coisa é o bem ser apreendido, outra coisa é o carro ser entregue de forma amigável. Só que as pessoas não tomam o devido cuidado. Pelo seguinte: se vai a leilão, fica um resíduo. E esse resíduo será cobrado judicialmente. Se o carro é entregue de forma amigável, a pessoa tem que tomar o cuidado de que conste uma cláusula que diga o seguinte: sem resíduos. E não se explicam essas coisas para os consumidores. Exato. E por não saberem disso, as pessoas acabam caindo na mão, inclusive, de alguns, entre aspas, negociadores. Espertos, espertinhos. Que acabam cobrando uma taxa sobre aquilo, ficam com a documentação, pouco se importam se o carro vai ser leiloado ou não, não dão mais satisfação para a pessoa e o que comprou tem seu nome escrito no SPC, no Serasa, enfim, e depois vem chorar as mágoas no PROCON. Por exemplo, se ele atrasou 3, 4, 5 parcelas que o carro é tomado, de uma forma ou outra ele vai ter que saldar essas 4, 5 parcelas que estão atrasadas. Né? Exatamente. Então, por isso, eu recomendo o seguinte: fez a compra, não veio o carnê, manda um telegrama, uma carta com a R registrado, vá até o PROCON, faça um termo de atendimento, porque, de alguma maneira, o comprador tem que comprovar que ele tomou as providências. Não fique de braços cruzados esperando que a financeira vai correr atrás de vocês. Ela fez a parte dela. Aí, quem tomou esse empréstimo para comprar o carro, que não deixa de ser um empréstimo, um financiamento, tem a obrigação de correr atrás. Vá atrás do 0800, vá atrás do escritório de cobrança, porque normalmente as pessoas, ou as financeiras, querem receber, querem ter o retorno desse valor. Então, o que ocorre? Por exemplo, se a pessoa ficou desempregada, se é um aposentado que normalmente, não só em fase da aposentadoria, mas tem a sua saúde debilitada, precisa gastar um pouco mais com dinheiro, com remédios, e o valor da prestação, como já temos financiamentos em que não se exige dinheiro de entrada, então financia todo o valor do carro e a prestação acaba ficando pesada. Então, nessa circunstância, sempre existe uma negociação. E algumas pessoas, às vezes, não acreditam que é possível obter uma redução substancial nos juros, desde que se converse com antecedência com esses escritórios da própria financeira, ou terceirizados que sejam, ou que busque ajuda de um especialista, de um advogado, de uma advogada, que vá negociar essa circunstância para não perder aquele investimento todo que fez. É aquela coisa, minha gente, o barato sai caro. Então procure um especialista, né? E antes de assinar qualquer contrato, né, doutor? Sim. Para não se incomodar, não tem que tomar Neusaldina depois, que é o remédio para dor de cabeça. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida. Olha, a CDL aqui de Timó está informando que está organizando em parceria com o Senac o curso de atendimento ao cliente. Terá por objetivo aprimorar o profissional que detectar as necessidades e fornecer as informações necessárias ao público. E esse curso deve acontecer agora dos dias 21 a 25 de março, a partir das 7 da noite, no auditório da CDL, ali na Avenida Nereu Ramos, no centro. Também tem o telefone, qualquer dúvida, né? As pessoas podem ligar para o 3382-3900. Hoje, 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, e nada melhor que bater um papo quem entende, né, de leis, enfim, que é o coordenador do PROCON aqui de Timbó, o doutor Walter Mon. No intervalo comercial, o nosso amigo Cleiton Balbo ele chegou aqui rapidamente. Doutor, e o PROCON tem direito de polícia?
Pode responder a pergunta para o nosso amigo Cleiton. E tem ou não tem, doutor? O PROCON, dentro da Constituição Federal, com base na legislação existente, ele tem poder de polícia. Só que, por delegação do PROCON estadual, os municípios, para atenderem os consumidores, têm que investir justamente do seu orçamento para a manutenção do serviço de proteção ao consumidor, chamado PROCON. Caros Salmos, aqui no estado nós temos 293 municípios, ou 292, se não me falha a memória, mas dos quais somente 64 municípios contam com esse serviço. Falta muito ainda. E aí, esse serviço ele é regulamentado, além das leis nacionais e estaduais, por uma legislação municipal. E que, no momento, aqui em Timbó, respondendo à pergunta do caro Cleiton, nós ainda não temos o poder de polícia. Blumenau já conta há alguns anos com essa situação, por justamente ter tido a felicidade, o pessoal lá, de um avanço na legislação. Algo que nós, aqui em Timbó, estamos em estudos avançados a respeito dessa circunstância. Quer dizer, tem mais estrutura também, uma cidade Sim, maior. E consequentemente nós teremos também uma estrutura maior, um maior atendimento. E o que proporciona esse poder de polícia? Proporciona a circunstância de que, se já existe a respeitabilidade do PROCON, a respeitabilidade vai aumentar pelo seguinte: vamos ter condições de impor multas àqueles comerciantes, àqueles fornecedores que não respeitarem o consumidor, e também a estrutura irá aumentar. Consequentemente, a exemplo que já aconteceu até em Blumenau, poderá haver até interdição de estabelecimentos ou coisa similar. Então, o que depende no momento aqui em Timbó é uma conscientização, além de todo o trabalho que a nossa Procuradoria Municipal está desenvolvendo, que na Câmara de Vereadores também já está sendo desenvolvido, do interesse do Poder Judiciário, que nós estamos também num trabalho juntamente com o Poder Judiciário, através da nossa prezada juíza da 2ª Vara Civil aqui de Timbó, em que, através da doutora Cíntia Coste, nós teremos condição daquelas situações que não se resolverem no PROCON, já serão imediatamente ajuizadas no juizado especial. Quer dizer, já encaminha para o juizado. Já vai ser encaminhado para o juizado especial, futuramente já com audiências, e todo o trabalho preliminar do PROCON, ele vai servir de base de sustentação para aquele processo. Juizado especial, o senhor diz juizado de pequenas causas, é isso? Exatamente, E na situação, então, de concretizar para Timbó o poder de polícia, nós vamos ter que aguardar uma tramitação dessa legislação que está em estudo, caro Cleiton. Está satisfeito aí com a pergunta, Cleiton? Está certo. E realmente é uma pergunta que muita gente também tem certeza que iria fazer. Diz o seguinte: questão das lojas, muitas lojas não estão respeitando a tal da etiqueta, preço à vista, em condições, tantas parcelas, juros embutidos, e aí? Tem, o PROCON tem fiscalizado, tem chamado a atenção de alguns comerciantes? Bem, justamente o que tem ocorrido é essa situação em que nós, diante da reclamação dos clientes, fazemos o atendimento administrativo e esse processo administrativo. A parte da fiscalização direta, em loco, nós ainda não possuímos, justamente por decorrência da legislação. Esse poder de polícia. Esse poder de polícia. Certo. Que aí o corpo do PROCON irá incluir a questão da parte da fiscalização, a aplicação dessa multa, a execução e a cobrança dessa multa, que poderá depois ser inscrita em dívida ativa, porque muitos comerciantes, inclusive no Estado, o Estado está com algumas execuções fiscais nesta área, principalmente estabelecimentos financeiros e bancários, por acreditarem que esse valor da multa não precisa ser pago. E deixaram transcorrer a tramitação legal e agora estão em dívida ativa, então deverão pagar. Uma dúvida que surgiu esses dias para um cliente do PROCON
foi o seguinte: sim, mas o dia que vocês puderem aplicar uma multa, quanto é que eu vou ganhar? A questão está no seguinte: a multa é uma multa administrativa que reverterá para um fundo municipal de desenvolvimento e a questão dos direitos difusos para a aplicação de melhoria da estrutura do próprio manutenção, órgão, da manutenção, equipamentos, funcionários, fiscais, porque tudo isso vai fazer parte de um orçamento em que as pessoas terão participação, claro, elas receberão esse benefício. Só que se tem alguém pensando que vai lucrar com a ação do PROCON, esse lucro não virá em forma financeira. Ah, mas eu tive meus direitos ofendidos, eu preciso cobrar os direitos então morais. Então, meu caro telespectador, meu caro internauta, procure um advogado da sua confiança, especializado na área e fazendo as suas provas, entre com o processo para cobrar. Até parte. Eu sugiro eu dou uma sugestão aqui, doutor Walter Bon, PROCON neles. O cara tem que ir PROCON neles. Me diz o seguinte, aquela coisa da loja, eu até queria fazer uma complementação, porque se eu passo de frente a uma vitrine lá, não tem um preço à vista, as condições, etc. Tal, eu não entro. Porque até é constrangedor você entrar numa loja e perguntar quanto é que é o preço desse tênis, quanto é que é o preço dessa gravata. Né? Então sim, fica... na realidade, observa o seguinte, até esse trabalho do próprio CDL, né, como você mencionou há pouco, um curso atendimento ao cliente. De atendimento ao cliente. Eu penso o seguinte: eu atendo as pessoas como eu gostaria de ser bem atendido. Se eu vou a um restaurante, eu quero comer uma boa comida e sair de lá satisfeito. Então, tanto faz na parte do comércio, como na prestação de serviços, como na indústria, não haveria necessidade específica de cursos se houvesse respeito ao cidadão e se a boa educação tivesse sido trazida de casa. É o que eu penso. Mas o que ocorre? Eu também, hoje mesmo, eu fui a uma loja, não consegui falar ainda com o proprietário da loja, mas vou falar com ele, porque ele, por uma necessidade ou outra, ou talvez para diminuir a parte salarial, alguma coisa assim, ele trocou de atendentes. Eu entrei na loja, verifiquei os produtos que eu queria ver, várias marcas, o preço não me agradou, as condições que tinham lá escritas estavam assim, quase que microscópicas, né? E saí da loja sem alguém me dizer, eu perguntar o que o senhor deseja, um bom dia, não lhe convenceu. Tarde. Aquele estabelecimento, para mim, é como se não existisse. Então, esse tipo de circunstância, né, como às vezes agora nessa atividade própria do PROCON, as pessoas vão reclamar, muito embora eu não esteja investido, não tenha sido nomeado fiscal, mas enquanto eu estou trabalhando a favor do PROCON, eu sou PROCON, sou consumidor e vou lá verificar. Naquilo que nós podemos auxiliar ao comércio, à indústria e tudo mais, e essas sugestões, nós estamos dando. Exato. Só que essa questão da venda e do pós-venda é que tem deixado. E por isso tem muita loja fechando aí também. Dr. Walter Bon, coordenador do PROCON aqui de Timbó, quero agradecer a sua presença aqui no JMV TV, nesse Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Para encerrar, teria mais algum assunto em relação aí à defesa do consumidor nesse dia tão especial? Bem, é um dia especial e devido à nossa estrutura ser pequena, não tivemos como fazer uma promoção maior desse dia e chamar a atenção das pessoas para essa questão dos direitos do consumidor. E recomendo o seguinte: na dúvida, é como o instrutor de uma escola de trânsito uma vez me ensinou, não ultrapasse. Se tiver uma curva, espere um pouco. Significa o quê? Necessidade de compra, vontade de comprar as coisas, de mudar, de melhor de vida, isso faz parte do ser humano, a evolução do ser humano. Principalmente na questão econômica, nós temos observado esse detalhe. Só que depende de alguns ajustes
na vontade da própria pessoa. Leia a questão da garantia. Não adianta você comprar um equipamento que está barato e chegar em casa e ligar e aquilo fumacear, porque tinha uma baita etiqueta dizendo, olha, somente 110 volts, não 220. Experimente os aparelhos antes de tirar das lojas. Faça o test drive. Vai comprar um carro, pegue um especialista, mecânico da sua confiança, vamos dar uma volta, vamos verificar, porque de uma forma ou outra, nós temos um excelente comércio e como em todas as atividades humanas, excelentes comerciantes, excelentes industriais, excelentes pessoas, prestadoras de bons serviços, mas tem aquele joio no meio do trigo que precisa ser eliminado. Como será eliminado? Através da sua atividade como consumidor. Fiscalize o seu bolso, fiscalize os seus contratos e, na dúvida, contrate um profissional adequado para a circunstância. E temos que ter temos que ser igual os alemães, ter como se diz, a política de poupar. Se não tem necessidade, não compra. Né? Sim. Faz lá uma poupança para não essa coisa do consumismo imediato, né? Até um pequeno complemento. Outro dia uma pessoa que trabalha na área de atendimento a pessoas, um psicólogo, ele disse o seguinte: por que as pessoas não fazem 3 perguntas básicas antes de efetuar a compra? Preciso disso? Tenho dinheiro com que pagar? Vai servir para mim? Tá aí, para você refletir nesse Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Dr. Walter Mon, coordenador do PROCON aqui de Timbó, muito obrigado pela presença. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois os destaques do Jornal do Médio Vale. Nós queremos agradecer aí os internautas que estão ligados aqui na JMV Notícias e cumprimentando essa entrevista com o Dr. Walter Mon, coordenador do PROCON aqui de Timbó. Gente, eu estou com o Jornal do Médio Vale, né, que é a edição de número 1268. Já está na banca, o leitor já recebeu cedinho, né? E diz aqui os destaques de capa: Vale sofre mais uma vez. Chuvas registradas na madrugada de sexta-feira deixaram residências e empresas debaixo da água. Benedito Novo, Timbó, Rio dos Cedros, Pomerode, e cidades atingidas por esta chuva de quinta-feira e sexta-feira passada aqui em nossa região. Outros destaques de capa: administrando nos bairros. Prefeitura de Timbó leva ações diversas para o bairro Pomerandes. Atividades iniciaram ontem e vão até sábado. Tem questão aí de segurança pública. Outro destaque do Jornal do Médio Vale: evento que aconteceu no final de semana no PAMI de Indael, contou com 22 lojistas e foi um sucesso. A feira de saldos da AMP. Outro destaque aqui, olha, a emancipação política. O rodeio comemora 74 anos, com diversas atividades realizadas de 12 a 14 de março, durante a 4ª edição da Saga Trentina. Futebol Mirim, Clube Guairacás cedia Molequinho, Bom de Bola de Timbó. 7 escolas disputam a competição da FME. Vamos ver aqui mais destaques. Hércules Motores recebe retificação da ISO 9001. Casa do Poeta comemora Dia Nacional da Poesia. Aliás, a Casa do Poeta Lindolfo Bel está retornando às suas atividades neste ano de 2011, com a abertura da exposição Num Tempo, do artista Paulo Roberto Pugiali. Vai ser às 7h30 da noite de amanhã, quarta-feira, dia 16 de março. Mais destaques: Cooper é parceiro no aniversário de Indael. A abertura da FIM será nesta sexta-feira. São alguns dos destaques. Tem aqui a coluna de esportes do André Schroeder, o Piulo. Vem aí a taça Valdinho Miller.
Tem aqui Olimpíada entre empresas recebe inscrições em Indaial. Chapecoense continua na frente, cidades de Santa Catarina cotadas para receber equipes olímpicas. Coluna do nosso amigo André Schroeder, o Pilo. A administração investe em ações de segurança. Alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale, bissemanal, terças e sextas-feiras. Gente, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, internautas da JMV TV, a gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais uma edição do JMV Notícias, reprise às 18, às 20 e 23 horas, né? E mais uma vez cumprimentando os aniversariantes, parabéns, muitas felicidades, agradecendo o nosso amigo Cleiton Ballman, no outro lado, né, da mesa lá, controlando os botões, para que a gente pudesse ir para o ar. Forte abraço, até amanhã nesse mesmo horário.